Olá, bem-vindos de volta, caro ouvinte aqui do canal. Eu sei o que você deve estar pensando. Que tipo de heresia é essa aí na sua tela? Tu leu direito o título desse vídeo? Sim, tu leu. Eu não costumo falar de bobagem aqui no canal, mas hoje eu queria trazer uma notícia, porque finalmente, já demorou, a saga Star Wars está recebendo o último prego no seu caixão. Finalmente, essa série vai afundar mais rápido que o Titanic 1 ou 2, qualquer um que tu preferir, e não vai mais provavelmente aparecer nas notícias por muitos e muitos anos. Porque, peraí, tu tá ficando louco, Lorde, não faz sentido. Os últimos filmes do Star Wars, cada um fez mais de $1 bilhão. Tu tá ficando louco dizendo que é literalmente o IP, a franquia mais conhecida no mundo. Não tem como isso aí dar errado. É muito grande para falhar. Calma, eu vou explicar. Tenha paciência com a minha teoria da conspiração aqui, porque tu vai entender o que tá matando o Star Wars. Primeiro, quando você pensa em Star Wars, o que te vem à cabeça? Se você tem ali mais que 35, 40 anos, você vai lembrar de uma história clássica de 3 heróis que lutaram para derrotar um império intergaláctico. Ou talvez você lembre da Força, uma coisa meio mágica, religiosa e mística usada pelos Jedis, algo que conseguia mudar o destino do universo, uma força grandiosa, mais potente que qualquer arma. Ou talvez você se lembre de um dos vilões mais famosos do cinema, o Darth Vader, era um perfil de imposição, de medo e terror aonde ele ia. Um império extremamente maléfico e violento que destruiu um planeta com bilhões de vidas simplesmente para mostrar que pode. Essa crueldade e maldade era algo que nunca tinha sido visto antes na tela. Uma coisa que surpreendeu muita gente e um vilão perfeito para uma saga épica. Ou talvez você gostou da questão de sci-fi, da tecnologia avançada, naves, lasers, espadas de luz, robôs, coisas estranhas que também era novidade. E isso marcou Star Wars para você, independente de qual dos detalhes, se foi a história, se foi o vilão, se foi a força, se foi o esquema de sci-fi. O importante é que o Star Wars é uma luta entre o bem contra o mal, numa galáxia futurística, mas que de algum jeito acontece há muito tempo atrás, no passado e muito longe daqui, mas é uma coisa futurística, com alienígenas, robôs, armas a laser e literais magos espaciais, que são os Jedi e os Sith, que lutam um contra o outro, onde o destino fica mudando o balanço da força. E é o destino dos nossos heróis mostrar que perseverança, amor e compaixão vencem o ódio e a tirania no final. Uma mensagem linda, algo que atravessa gerações e que qualquer pessoa consegue identificar como uma coisa boa. É isso que é Star Wars para você. Não, você está errado. Os donos atuais do Star Wars discordam. Isso não é Star Wars. Esse negócio aí de bem contra o mal, né? Bobagem. Não é isso que é Star Wars.
Então, se você é mais novo, da minha geração, você pegou a trilogia das prequelas, a prequel, que é o que vem antes, e talvez Star Wars para você seja a história do Anakin Skywalker, que desde criança, como escravo, foi libertado e depois treinado como Jedi e acabou deixando os sentimentos afetar o seu julgamento, e ele não viu que ele estava sendo corrompido para o lado negro da força, aonde ele ajudou um Lord Sith a tomar o poder da galáxia, perdendo tudo que ele mais amava, o seu melhor amigo e mestre e a sua esposa, e no caso ele imaginou que também o seu filho, e quase que a própria vida e boa parte do seu corpo, no processo se transformando no Darth Vader. Também uma história legal, fecha o ciclo do Star Wars, e na época, apesar de muitas pessoas falarem mal e não gostarem do que aconteceu na prequela, porque eu tenho que admitir, às vezes demora muito para acontecer alguma coisa, e tem cenas que não precisava ter e partes que tu podia pular completamente, mas as cenas de ação são bem legais, existem cenas grandiosas de batalha, a Guerra dos Clones é divertido, até o que veio junto com isso aqui, como as séries animadas também é legal, a Guerra dos Clones é muito bom na parte animada, e também vilões icônicos que, como na original, tu só vai ter uma história legal se tu tem um vilão legal. Então tem toda uma história, novos mundos foram acrescentados, novas tecnologias nos robôs de batalha, nos clones, muita coisa diferente, sempre uma adição à história inicial, nunca uma subtração. Então eu tenho que dizer que, apesar das, no caso, críticas da época, é uma série legal e que, olhando de novo como fez a minha infância isso aqui, é a que eu mais gosto. Então, se pra mim, assim como você, Star Wars é a tragédia do Anakin Skywalker que vira o Darth Vader, toda a sequência de eventos que destroem a República e começam o Império Tirânico do Sith, que começa a história do próximo filme, que é o 4, então a gente vê um ciclo se fechando, uma saga épica e 6 filmes que se conectam. Acho um negócio legal, uma história muito boa, ação em vários momentos, bastante luta e coisas assim, e incluindo uma história de romance, perda e, no caso, de corrupção de alguém que lutava pela luz e agora luta pela escuridão. É isso que Star Wars é pra você. Não, você tá muito errado, isso não é Star Wars. Para os donos atuais do Star Wars, isso aqui é uma baboseira, isso aqui não é Star Wars. Se você é um conhecedor de cinema, alguém que vai mais a fundo, entende um pouco mais e gosta de ver os por trás das câmeras e como as coisas são feitas, quem produz cada coisa, você pode achar que não. Star Wars, na verdade, é o legado, o sonho e a visão de um homem, George Lucas, que ele sonhou e queria desenvolver isso aí, e junto com o apoio da sua família, alguns amigos em Hollywood, eles fizeram isso aqui dar certo. E eles conseguiram fazer um sonho virar realidade, e desde então, o único filme do Star Wars que ele não se meteu foi o Império Contra-Ataca, por isso que o Império Contra-Ataca é o melhor. Eu não queria dizer nada, mas o George Lucas é um pouquinho limitado, mas no caso, aquele que ele não se meteu foi o melhor. E algumas decisões dele, como por exemplo, fazer a franquia ficar mais
amigável para crianças, para não ter tanta violência. O nome, cara, é Guerra nas Estrelas. Como é que não vai ter violência numa guerra? Não faz sentido. E ele adicionou coisas como Jar Jar Binks, o personagem favorito de todo mundo. Então Star Wars para você é a visão e a decisão crítica do George Lucas? Não, pelo amor de Deus, não, só não. Ele deu umas bolas fora também, e como eu falei, o melhor dos filmes foi aquele que ele menos se meteu, que foi o Império Contra-Ataca, e várias decisões dele também afetaram a popularidade dos filmes das prequelas. Então, não, deixar tudo na mão dele não vai dar certo. Ele não é o salvo, ele pode ter criado Star Wars, mas poderia ser uma coisa bem melhor se pessoas um pouquinho mais competentes tivessem feito mais decisões e ele não tivesse se metido tanto em algumas coisas. E no fim, ele também tomou a decisão de vender o Star Wars para Disney. E ao vender os direitos autorais da LucasArts, que continham o Star Wars, o Indiana Jones e o Willow para Disney, ele entregou o legado na mão da pior e mais incompetente possível companhia para lidar com uma coisa desse tipo. A ideia da Disney, quando criou o próximo e a continuação do Star Wars, era uma ideia central chamada Deixe o Passado Morrer. Eles não tinham nenhum interesse de fazer um Star Wars com base no que já foi, com base naquilo que era uma história parecida com o que já foi contada. Apesar disso, eles dependiam da nostalgia do Star Wars para poder vender e chamar a atenção das pessoas para consumir o que eles realmente querem que o Star Wars seja. Para Disney, quando tu pensa no Star Wars, tu tem que pensar nisso, ou nisso, ou nisso. O Star Wars para Disney tem que ser um produto para as crianças, um produto para a família, um produto sem nenhum tipo de repercussão negativa, porque eles são uma companhia dos Estados Unidos que vive de propaganda. No caso, eles querem que o Star Wars seja um bonequinho animado infantil. Eles querem que o Star Wars seja o Darth Vader, uma pessoa vestida de Darth Vader, dançando para animar as crianças nos parques da Disney. Eles querem que quando tu pense em Star Wars, tu pense na maldita Disney. Para isso, eles tratam o Star Wars como um produto. Eles não têm interesse em contar uma história legal, eles não têm interesse em dar um sentido ou um propósito para aquela história, a não ser que tu consuma o lixo plástico que eles produzem. No caso, quando eu digo lixo, eu digo realmente é bem ruim. A qualidade dos produtos que eles têm feito ultimamente é péssima. Mesmo que eu gostasse do Star Wars novo, eu não compraria nenhum tipo de miniatura ou coisa assim, porque elas realmente são mal feitas, é simplesmente mal feito. E eles criam esses produtos de baixa qualidade e tentam empurrar para o consumidor. Então você que consome coisas assim, memorabilia, acho que é como eles chamam, você que tem uma pequena coleção das coisas que você gosta, você que tem uma ou outra miniatura das coisas que você gosta, ou simplesmente gosta de comprar chaveiros ou coisas assim temáticas, ou qualquer coisa temática, uma camisa, uma coisa assim, eles querem você consumindo sem
pensar, você para eles é um idiota, uma carteira ambulante e o seu dinheiro é o que eles querem. Apenas isso. É tudo um fim para um meio. Aliás, um meio para um fim. Tu entendeu? Desculpa, eu me confundi. Mas no caso, o objetivo deles é jogar o máximo de lixo possível e os consumidores têm que consumir isso e ficar bem quietos enquanto eles lucram bilhões. Esse era o objetivo, porém eles esqueceram de uma coisa. Tu tem que fazer algo que a pessoa quer consumir para ela consumir, senão as pessoas vão votar com a carteira. E é isso que está acontecendo nesse momento. Mas a Disney tem um plano nefasto. Quem é o público-alvo desses shows, desse merchandising e de todos os filmes que eles estão criando? A população mais velha, o pessoal acima de 40, 45 anos, que viu os primeiros Star Wars, isso marcou a vida deles lá na infância. Às vezes eles viram com os pais, foi um negócio legal, foi uma coisa diferente. Às vezes eles levaram o primeiro namorada no cinema, e foi um negócio diferenciado, e foi uma coisa marcante. Esses aí, dane-se, na Disney não tá nem aí pra eles. Aqueles que têm o Star Wars como aquela série original, como os primeiros, eles não estão nem aí. Eles não vão nos parques da Disney, eles não compram brinquedos, dane-se eles. Agora, a nossa geração, o pessoal entre ali os 18 e os 35 anos, a Disney não tá nem aí pra gente, apesar de que somos nós agora que temos dinheiro, e é a gente que convive com esse negócio de comprar brinquedo e coisa meio sem noção, mas é legal, a gente só compra porque é legal. Em geral, eles não estão nem aí pra nós, o objetivo deles é as crianças. As crianças de hoje são o consumidor de muitos e muitos anos depois de amanhã. Então, se eles conseguirem convencer as crianças de que Star Wars é igual a Disney, eles vão ter um cliente eterno. Esse é o objetivo, é um jogo longo. É por isso que essas coisas não são feitas para nossa geração ou para a geração passada. Eles estão fazendo para contaminar o cérebro das nossas crianças. E segundo alguns especialistas amigos meus do clã Mulder, o cérebro de uma criança humana é bem inferior a uma coisa humana totalmente crescida. Claro, como eles chegaram nessa conclusão é melhor você não saber, mas é cientificamente provado pelos mestres mutadores do clã Mulder que cabeças humanas de criança são pequenas e cabeças pequenas não têm capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado e são mais fáceis de influenciar. No caso, o rato lá de cima, o rato Mickey, provavelmente aprendeu alguma coisinha do clã Mulder antes de sair na sua missão para conquistar o mundo, utilizando os Estados Unidos como base para o seu império inferior. Então, o plano é o seguinte: isso aqui para as crianças de hoje vai ser o Star Wars. O Star Wars é o que a Disney diz que é o Star Wars. O Star Wars é a história de uma Mary Sue, de uma britânica completamente perfeita, que já nasceu fodona, que não precisa de ninguém para ensiná-la, e o seu único limite é a sociedade a botando para baixo. Essa é a mensagem que eles querem enfiar na cabeça das crianças.
Todos os homens são incompetentes e apenas uma diversão secundária e não conseguem fazer nada sozinhos e jamais vão ser capazes de um ato heróico. É isso a mensagem, sei lá por que os Estados Unidos ficam jogando essa mensagem nas pessoas, mas é isso que eles querem espalhar. Uma mensagem anticapitalismo. Existe um episódio, aliás, é um dos filmes, eu nem lembro mais qual é, que tem uma cena totalmente inútil, que eles vão num planeta cassino e destrói o cassino e todo mundo que é rico ali é rico por causa da guerra. Eles são ricos porque eles são pessoas más, mas compre o nosso produto. Temos produtos para vender para vocês. Capitalismo é errado, mas compre o que a gente te empurra. Olha só que bonitinho esse bebê Yoda, que bonitinho essas figurinhas do Chewbacca. Compra, 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 seu idiota. Eles não estão nem aí para as pessoas, eles querem mais é que a gente se dane. O objetivo é lucrar em cima das pessoas, tentando empurrar, seja lá o que eles acham que é famoso agora, que é tendência nos Estados Unidos, e deixar na cabeça das crianças que Star Wars é igual Disney. Se tu quer ver Star Wars, tu vai pra Disney. Esse é o objetivo. Eles chegaram a gastar $1 maldito bilhão em uma área temática que fechou em menos de um ano, porque não deu certo. Como eu disse, as pessoas votam com a carteira e tu não consegue, nas frases do grande Bob Marley, enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora as pessoas vão se tocar. Eles cobravam uma fortuna, se eu não me engano era mais de $5 mil, no caso 25 mil reais para te passar um fim de semana em um hotel que tu não podia sair do hotel. Ah, já que tu tá na Disney, eu vou numa montanha russa. Não pode, o pacote é só aqui dentro. Tu paga uma fortuna, muito mais caro que os outros hotéis próximos, e tu perde totalmente a liberdade de ir e vir. Inicialmente fez um pequeno sucesso, mas depois de alguns meses acabou a agenda e o pessoal teve que fechar porque estava dando um prejuízo absurdo ao parque. É como se tu tivesse o ouro na mão e tu convertesse ele em cobre e tentasse vender o cobre para as pessoas pelo preço do ouro. Tem que ser muito idiota para fazer uma coisa dessa. Eles conseguiram queimar a galinha dos ovos de ouro. Eles destruíram a maior franquia do mundo, tratando ela como um produto, como uma coisa sem alma. Não tinha um porquê, um objetivo, uma história para ser contada. Assim, ó, quando George Lucas criou o Star Wars, apesar dos defeitos dele, ele tinha um sonho e uma visão, e ele criou aquele sonho e aquela visão, e outros acrescentaram a isso. A Disney apenas queria usar o sonho e a visão dele pelo sucesso que chegou para ganhar dinheiro. As pessoas sentem isso. A gente percebe quando algo é feito apenas para adquirir o nosso dinheiro e não dá nada em troca. Eles acham que a gente é idiota. Meus amigos, a verdadeira democracia é votar com a carteira. Não consuma cobre a preço de ouro. E no caso, agora, essa tentar enganar o público criou o pior dos sentimentos pelo Star Wars, uma coisa chamada apatia. A apatia é quando tu perde totalmente o interesse em alguma coisa.
No caso, a apatia tu pode considerar que tudo, depois de um tempo, cria uma certa apatia. Imagina, digamos que tu tá vendo uma série e a série tem 12 temporadas, difícil tu terminar. Agora tem uma série que tem 3 temporadas, muito mais fácil de tu terminar. Quanto mais algo se prolonga, teoricamente menos interesse as pessoas vão ter, não é? Pois é, nem sempre é assim, cada caso é individual e tem que ser avaliado. A franquia do Star Wars a gente pode ver pelas 2 trilogias mais novas. A primeira, aqui em cima, são as prequels, a origem ali que foi criada pelo George Lucas. Como tu vê, do primeiro ao terceiro filme, ocorreu uma queda em questão de lucro, isso é claro, no cinema, no mundo inteiro, de em torno de 15,5% do lucro pela venda de ingressos no cinema, mas 15,5%, olha, dá para considerar. O segundo Ataque dos Clones é considerado o episódio mais lento, que poucas coisas acontecem, que não é tão interessante, por isso até acabou tendo uma queda maior, mas o terceiro foi muito bom. O terceiro episódio, na verdade, até o meu pai, que não gosta de ficção, falou, nossa, que filme legal. Então, é difícil ele falar isso de um filme de ficção científica, e por isso voltou à audiência, e acho que a palavra assim de pessoa para pessoa dizendo que o filme era legal, ou indo ver 2 vezes, acabou vendendo mais ingressos, mas mostrando que tinha uma base de fãs bem grande. E quando lançou a nova série da Disney, da trilogia que eles fizeram, o primeiro filme foi um sucesso absurdo, mais de 2 bilhões de dólares em vendas apenas no cinema, um sucesso fenomenal, considerando que eles gastaram 4 bilhões para comprar a Lucasfilm e gastaram também provavelmente uns 400 milhões para mais para fazer esse filme aí, eles ainda estavam no prejuízo, mas era lucro. Quando a segunda da franquia foi lançada, o número já caiu bastante. Quando chegou na terceira, ele continuou caindo, não teve um ressurgimento como aconteceu no episódio 3 das prequelas. E agora, na série da Disney, eles perderam quase metade da audiência final. Então, tu pode considerar que 50% das pessoas ficaram apáticas ao Star Wars, simplesmente perderam o interesse vendo a direção que a Disney estava levando essa série. E, não, mas peraí, não tem desculpa, cara. Fez 2 bilhões é porque tinha muito fã, muito interesse, muita vontade de ver, e reduziu pela metade é porque caiu ao meio o interesse naquilo. Não tem muita dúvida sobre isso. E no caso, por quê? Qual é a raiz do problema? Bem, eu vou dizer, a raiz do problema é o George Lucas. O quê? Sério? Como? Porque antes de vender pra Disney, ele pediu e obrigou no contrato que uma pessoa da confiança dele iria ter a palavra final e ficar cuidando de tudo. Essa pessoa era ela, Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy, ela teve um papel essencial nos primeiros filmes do Star Wars e em Hollywood em geral. Qual era o papel dela? O que ela fazia? Ela levava café. Tá, mas o que mais? É isso. Ela é a pessoa que pegava o café e levava para as pessoas e ficava ali nas reuniões para quando alguém precisava de mais café.
Não, tu tá me zoando. Tu tá me zoando que o Jorge Lucas botou a mulher do cafezinho pra ficar, tipo, na palavra final. É isso mesmo. Exato. É isso aí. Ela ficou com a palavra final. E no caso, a Disney, porque é um comitê, eu não vou culpar uma pessoa, mas ela é um pau mandado da Disney e ela faz o que a Disney manda ela fazer. No caso, o feminismo estava em alta nos Estados Unidos e eles começaram com uma campanha: a força é mulher. Nossa, que legal! A força é assexuada, porque a força é uma coisa teológica, seus idiotas. E quando aconteceu de uma mulher numa série da Disney, a Gina Carano, ela era, aliás, até uma coisa legal, a Gina Carano, ela é uma mulher absurdamente forte, no sentido literal, físico e mental, e extremamente inteligente. Ela fez carreira como lutadora de MMA, ela tem opiniões fortes e não tem medo de dizer aquilo que ela pensa, e ela fez o seguinte comentário contra a esquerda dos Estados Unidos: nós não devemos cancelar as pessoas. Cancelar as pessoas foi como os nazistas começaram a criar leis para excluir os judeus da sociedade. Se você tenta excluir alguém da sociedade e justifica isso de qualquer forma, você está agindo como um nazista. Verdade real, apenas verdades ela falou, só que ela falou contra o movimento político de esquerda nos Estados Unidos, o que não pode, porque fere a mensagem. E a Disney, então, tirou ela da série do Mandalorian, botou outra pessoa no lugar que fazia o que eles mandavam. Então, quando uma mulher fala o que pensa, quando uma mulher tem personalidade, ela tem que ficar calada e seguir as ordens. Isso é o feminismo pra você, isso não é o feminismo pra mim, isso é uma baita hipocrisia, uma coisa retardada, e as pessoas pegaram isso aí. Muitos já começaram a sair da série por causa disso. E, claro, teve outras coisas também. Primeiro que o Mandalorian estragou totalmente no final, é horrível. Mas é porque, tipo, era pra ser uma série de duas, tipo, no máximo duas temporadas. E eles foram fazendo mais porque deu certo e não tinha mais o que contar. E ficou uma história bem chata e sem noção. Sei lá, cada um com seus gostos. Independente, a Disney quis empurrar essa baboseira que faz sucesso na internet. E aí, ela também, a Kathleen Kennedy, deu a permissão para modificar o cartaz da China para reduzir o personagem do Finn. Aqui na direita é o cartaz nos Estados Unidos e acho que no Brasil também. E o na esquerda é, no caso, o que foi colocado nos cinemas chineses. Observe que o único personagem afrodescendente foi reduzido no cartaz chinês, porque a China, um país comunista, é absurdamente contra pessoas da África. Acredite ou não, o Estado prega a segregação racial. Ora, que paraíso comunista essa bosta, né? Pois é, lá é assim. E como o mercado chinês eles evitam, ele botou reduzido, no caso, no Black Panther. O Black Panther, na China, eles botaram um capacete bloqueando totalmente o rosto do ator, porque eles não queriam que os chineses soubessem que o ator principal era africano. É sério, pesquisa aí, e esse tipo de coisa não passa desapercebido. As pessoas notam o que vocês fazem. Vocês são uma companhia de bilhões de dólares, e isso é
claramente um tipo de exclusão racial. Como vocês podem cantar virtude e fazer esse tipo de coisa? Claro, também tem o fato do filme ser cada vez pior e extremamente cheio de CGI, que é tipo computação gráfica, e que fica chato pra caramba. Aquele droidinho redondo é insuportável, ele destrói um exército inteiro sozinho, então constrói mais daqueles droids e mata todo mundo. Mas tudo bem. Se eu ficasse falando só dos problemas do Star Wars, eu ia ficar 2 dias aqui. Aliás, a história do Finn era a mais legal. Ele era um Stormtrooper que ele ficou traumatizado porque um colega dele morreu. Ele não queria matar, ele não queria lutar. Ele foi criado desde criança para ser um soldado, mas ele não queria isso para ele. E no combate ele mudou de ideia e virou um traidor para as forças ali do novo império do Star Wars. Acho que é Nova Ordem. Dane-se, não vi isso aí. No caso, ele mudou esse conceito e ele poderia ter sido um personagem pacifista, alguém que não matava, alguém que seguia o que o Jedi prega de não violência, de se defender. Ia ser um personagem totalmente diferente. No momento que ele pegou uma arma na mão, ele começou a atirar nos antigos colegas dele, que cara, era como se fosse um amigo dele ali, tipo, ele tá matando todo mundo. Por quê? Porque que desperdício de história. Uma coisa que podia ter sido feita bem melhor foi jogada pelo ralo porque a Disney não sabia o que fazer com os próprios personagens. E tá, tudo bem, me segura que se eu ficar aqui falando mal do Star Wars, eu vou ficar o dia inteiro. Mas agora eu falei que eles receberam o último prego no caixão. Pois é, eles contrataram agora como diretora do novo filme do Star Wars a Obaid Chinoy. Não sei pronunciar o nome, e foi perguntado para ela qual é as suas características, o que te diferencia, assim, o que te faz, o que tu sente bem sobre ti. Ela disse: a minha maior característica é ser mulher. Ponto. Só isso. Tá, e o que tu faz da vida? O que é? Não, eu nasci mulher, diz ela. Legal. E daí? Só. Ela é uma ativista, aliás, ela se auto-intitula jornalista e ativista, e tu pode pensar, calma, pode ser que isso aí dê certo se ela representar a filha do Jabba e ela veio para se vingar daqueles que mataram o pai dela. Ia ser uma história legal, não ia nem precisar de muita maquiagem, era só seguir o contexto ali. Mas não, infelizmente não vai ser isso. Ela vai ter total controle da direção de um novo filme da Rey. A Rey. Todo mundo que pensa em Star Wars deve pensar na Rey Palpatine, porque ela é a melhor de todas, ela é a mais forte de todas, ela é indestrutível, ela é autodidata, ela é fodona, ela não precisa de ninguém, ela consegue fazer todas as coisas, ela consegue curar a morte. Meu Deus, que pessoa incrível, nossa, que filme legal. Ai, tá bom. E mais uma vez, Star Wars, meus amigos, está morto. E falando nisso, como eu disse, o que essa mulher já fez de filme antes disso aqui? Documentários paquistaneses sobre o quê? Sobre crianças que passam fome lá na questão da guerra e sobre as dificuldades das mulheres paquistanesas com a questão do machismo, que lá realmente é bastante, mas em geral, qual a experiência dela em um filme de Hollywood de alto custo, de ficção científica, de guerra nas estrelas? Zero. Nenhum. Ela fez apenas documentários, como eu falei, a maioria de conteúdo feminista, e tem um documentário dela que é engraçado, que não tá mais na lista. O nome do documentário é Reinventando o Talibã. Sumiu completamente, desapareceu da internet. Boa sorte tentando achar isso aí.
Eu acredito que deve ter sido feito para evitar uma reação pública negativa quanto a esse relato, mas eu não sei por que eles tiraram esse filme que ela fez. Talvez o título fosse algo que poderia ser usado contra a Disney, não sei dizer, mas é isso, meus amigos. Se tem algo que eu acredito e eu concordo com a Disney, é a frase conceitual deles sobre o Star Wars: deixe o passado morrer. E o passado é o Star Wars. O que nós temos hoje não é mais. É um produto de uma corporação extremamente gananciosa que quer tentar fazer o que está em trending nos Estados Unidos para se autopromover, fazer publicidade e ganhar dinheiro em cima da gente que eles consideram uns trouxas sem nenhuma capacidade cerebral, que não sabem o que é bom para eles. Apenas consuma, não pense e depois consuma o próximo produto. Então, eu acho que eu vou seguir o conceito da Disney e deixar o Star Wars no passado, porque é lá que ele foi o melhor. E como eles dizem, deixe a franquia morrer. Mas não se preocupe, porque nós temos uma esperança. Nós temos ele, o grande Henry Cavill. Se a Amazon deixar esse cara trazer o Warhammer pra vida, nós vamos ter uma série de ficção científica infinitamente superior ao Star Wars. E aqui, meus amigos, nós vamos ver cenas de ação nunca antes vista. Nós vamos ver lutas que tu não consegue imaginar, nem no teu sonho mais selvagem. E eu espero que ele consiga trazer o desespero, a violência e a falta de esperança do 40.000 pra telinha. E mesmo assim, a humanidade, apesar dos horrores que o universo nos joga, nos mantemos unidos e firmes contra qualquer coisa que o universo manda pra nós. Então, a verdadeira mensagem é que nós devemos sempre perseverar. Isso sim é uma mensagem bonita. Tudo de bom e vejo vocês na próxima.